tarde aos convidados, boa tarde à composição da mesa, senhores vereadores, senhor secretário. Já vou começar fazendo uma pergunta, espero que não me levem para o coração e não me sintam invadidos e nem um pouco agressivos com isso. Eu sou não me apresentar porque todo mundo já me conhece, sou Alex Basílio, conhecido como Rico Boy. Só levanta a mão, por favor, aqui, quem não é servidor e quem não está em horário de serviço. Eu não sou servidor, Então, por aí a gente já começa a nossa conversa, porque a audiência pública foi marcada numa quarta-feira, no horário de 4 horas da tarde, para a gente deliberar coisas que quem é de fato o beneficiado do que a gente vai agir aqui nessa nossa conversa não está aqui hoje. E eu tenho que não tem culpa. O servidor está aqui, está em horário de serviço, e muitos desses servidores estão aqui por vontade, não queria nem estar aqui. Queria estar na sua função, fazendo o seu serviço, mas teve que vir para uma reunião e muitos não sabem nem o que está fazendo aqui. Então, na hora que o meu querido, que veio de tão longe, chega aqui e se dirige à plenária, ele está se dirigindo aos servidores da secretaria, que é do senhor Pablo, que é a antiga promoção social. Obrigado aqui comigo, por favor. Não, obrigado não, mas está de serviço, senhor. Está de serviço. A gente poderia marcar essa reunião para começar que fosse 7 horas da noite, 6 horas, em horário que as pessoas que trabalham, que são pobres, que trabalham na casa de família, que trabalham nas obras, que eles possam estar participando. Se a gente está defendendo a causa das minorias, essas minorias não estão aqui. Por favor. Tem mais um minuto? O companheiro aqui falou sem cronômetro e eu tenho 1 minuto. Não, por favor. Por favor. Por favor. falou de igualdade. A gente começou a criação de um conselho de igualdade racial. E aí, nessa condição, eu venho de uma forma muito simples e clara. Pretos e negros, eles não são sinônimos. A gente pode ter essa grade aqui, somos maioria negros, mas nem todo mundo aqui é preto, e o senhor Germano, sabe o que é ser preto, sabe o que é ser negão. O senhor, com seus 2 metros de altura, o senhor chama atenção por onde passa. E não chama atenção porque é ser aquele grandão que é do vôlei, que é do basquete. Não, o senhor chama atenção porque é um negão de 2 metros de altura, e que se colocar numa condição de ser o suspeito do assalto, vai dar trabalho porque é grandão. Então, a porta do caixa eletrônico ela fecha, a porta do banco ela fecha, o supermercado ele te persegue. Na maioria das vezes, a gente tem que analisar o porquê que isso acontece. Essa parte básica da gente fazer uma questão, e é só olhar para a nossa história. História é essa que muitas vezes a gente recebe o nome de que o preto não sabe porque é problema dele. A escola está lá para todo mundo, para preto, para branco, para pobre, para rico, ele não estuda porque ele não quer. Não é bem assim. Passa uma semana lá na comunidade, não é passeando não, é dormindo e acordando lá na comunidade e vendo o seu primeiro quilo de sal acabar. Você tem que passar esse período lá. Para a gente poder falar disso tudo, a gente vai buscar lá atrás as leis que foram criadas para inglês ver. A gente teve lá em 1830 a lei da vadiagem. A lei da vadiagem é essa que se manteve até o momento onde... desculpa, fugiu agora a memória porque não estava na tarde. Até a ditadura. A ditadura militar de Getúlio Vargas, ali acabou a lei da vadiagem. Então, a lei da vadiagem, ela perpetuou durante um grande período, a ponto que a gente teve ao longo dessas leis da vadiagem, a gente teve aquela lei linda e maravilhosa, que é a lei que fala, tem um nome até difícil de falar, que é a lei Áustria, agora não me recordo, porque é a lei que permitia à Marinha Britânica navegar no território brasileiro e apreender todos os navios que estivessem com negros. Esse navio era para ser levado de volta para a África, devolver os negros para a África, apreendido os navios e presos seus capitães. Isso não acontecia. Infelizmente isso não acontecia, então logo na sequência a gente teve lei Eusébio de Queiroz, a gente teve lei do Ventre Livre, lei sexagenária, a gente teve a lei Áurea. Isso tudo aconteceu de forma positiva e a lei dos vadios estava ali. Naquele período que libertou aquele monte de pretos, sabe quem foram os vadios que estavam classificados porque não tinham trabalho? Eram os pretos. Não eram os negros, como já eram carimbados, todos aqueles. Porque o processo de embranquecimento já estava acontecendo. E quando a gente fala nesse Brasil plural, lindo e de diversas cores, ele vem à base de estupro. A minha bisavó, ela é carregada de uma história
bisavó foi pega no laço. Sabe o que é ser pego no laço? Uma pessoa indígena ser pego no laço e sofrer todos os abusos e humilhações que eles sofreram, a gente não tem essa condição. Aí a gente vê hoje, nessa condição, nesse território que a gente vive hoje, a gente vê as leis sendo criadas, mais uma vez, para inglês ver, não indo de encontro com o que a gente precisa realmente de fato. A gente teve, em 2003, o decreto aprovado pelo querido presidente Lula, que está aí de novo. Em 2003, ele aprovou o decreto 4.885, que dispõe sobre a composição e estruturação do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Em 2003, olha quanto tempo desde a abolição da escravatura para começar a falar de um conselho em 2003. Conselho esse que foi desmontado ao longo do tempo, e quando entrou esse regime bolsonarista, só tomamos na cabeça, o cara já veio acabando com um monte de ministério. 4 anos de Ministério de Igualdade Racial não tinha. Ministério da Cultura, acabou, meu irmão. Não tem cultura. Aí quando veio o presidente Lula, novamente, ele fez o quê? Ele trouxe de volta o Conselho de Igualdade Racial, e trazendo esse conselho, a Aniele, que é a nossa ministra, ela fez logo de cara o edital 03 de 2023, ela faz um chamado convocando para organizar novamente o Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial. Então, quando eles lá em Brasília chamam para organizar a casa a nível nacional, todo mundo começa a se movimentar. O Estado se movimenta e o município também. No mesmo dia que o vereador esteve na Caravana Federativa do Rio de Janeiro, eu também estive lá. A orientação que o vereador teve, eu também tive. Sabe qual é a diferença? Eu não sou vereador. Então ela conversou com um civil que estava ali querendo informações para trazer. E quando eu trouxe as minhas anotações, aqui já estava pronto. O conselho já tinha sido instituído e o projeto de lei já estava aqui para ser aprovado. Aí o senhor veio de tão longe pedindo para a gente poder permitir que seja aprovado lá na Casa dos Conselhos. Para quê? Para poder ter esse documento aqui, que é um documento que foi feito aqui no município, que além dos erros material que tem aqui, que é erro de digitação, erro humano, erro de português, isso é natural que a gente comete mesmo, mas ele tem o principal, que é o artigo 3º, inciso 2, ele fere tudo isso, porque aqui está bem claro no documento anterior, que é o documento que a Aniele faz o chamado, ela não está indicando quais os grupos, entidades e associações que vão ocupar as cadeiras. Ela está chamando a população que tem o perfil para assumir esse lugar. E é isso que a gente está aqui. No caso, a gente está aqui, quando fala a gente, as poucas pessoas que vieram aqui hoje por conta da chamada pública. Porque a maioria que está aqui veio porque tinha que vir. Está aqui hoje porque tinha que estar. Mas quem realmente veio por este motivo, não, ó, eu estou aqui, ela está aqui, algumas pessoas estão aqui, Tia Fá, Rogério, dá para pontuar as poucas pessoas, porque as maiorias estão nas suas casas, estão trabalhando nesse momento. E tudo que a gente quer nesse momento, aí eu falo como ativista cultural, falo como secretário de organização do Partido dos Trabalhadores, eu falo como um homem preto da comunidade, que veio nesse momento pedir alterações depois que foi vista que quando aqui vazou o documento que a gente teve conhecimento, o Centro de Cidadania Bia Tancredi emitiu aqui um parecer de acordo com o que ele tinha recebido da documentação anterior. Com esse parecer, a gente conseguiu analisar e a gente contou com a ajuda da nossa advogada aqui, Grace Feijó, que está aqui presente, e a gente lançou um manifesto. Dentro desse manifesto, a gente não tem grandes alterações. A gente só quer que aquele ponto principal, por favor, traga aí lá, por favor. A gente só quer que o ponto do artigo 3º e o inciso 2, ele seja revisto, porque é ali que está o ponto principal, onde a gente tem que determinar as quantidades de cadeiras, sim, mas já dizer quem é que vai sentar nas cadeiras? Não é pegação do pé porque a entidade A, B ou C, não é isso. A gente está aqui para poder participar desse momento histórico da criação. Nós vamos criar do jeito certinho, com condições de igualdade, de forma transparente, não fazendo da casa do conselho o espaço físico da Casa dos Conselhos. Se a gente for fazer uma reunião de só angariar, só o povo de terreiro, não vai caber lá dentro. Aí a gente tem o amigo Germano chegando em Iracema e saudando a dona Moça com seus 106 anos de idade, que ele não tem conhecimento. Mas a dona Moça, quem sabe, quem já rezou cachumba, espinhela caída, quem já rezou um torção,
coceira, sabe o que eu estou falando, porque já foi lá na Dona Moça. Dona Moça é essa que vive o seu dia a dia, normalmente todos os dias. Ela não precisa do holofote nem da câmera de ninguém, ela não depende disso que a gente está fazendo aqui, porque ela já viveu o tempo dela e ela já contribuiu da melhor forma. A gente não sabe se a gente vai conseguir manter o terreiro dela de pé depois que ela se for. Sabe por quê? Porque o amigo aqui, só para poder fechar, o amigo aqui, ele elogiou Miracema na questão do tombamento. Tombamento esse que é no centro da cidade. Tombamento esse que valoriza a história grandiosa aqui do centro da cidade. E o terreiro da Aparecida Ratinho, como é que vai ser? Aquela parte a gente vai ter que aturar sempre as pessoas vindo de baixo para cima querer mudar a nossa realidade. Então, por isso, hoje, esse projeto eu espero que a gente chegue num acordo para a gente poder colocar da melhor forma, porque do jeito que ele está ali, ele não vai ser aprovado e a gente vai fazer barulho. Muito obrigado.